Pessoal, nós continuamos aqui na FECOIMP 2025, na quarta noite, a última noite, e nós vamos agora iniciar a quarta entrevista com a Andréia Bolzan, que é diretora de Planejamento Estratégico da Associação Comercial, é diretora de Planejamento também do CME, e ela tem uma vasta experiência, especialidade em gestão de pessoas. E ela vai falar um pouquinho para a gente de todo o trabalho que ela tem desenvolvido junto à Associação Comercial no planejamento estratégico e como é importante esse tema, a gente poder refletir, a gente está falando sobre ele. E eu quero, antes de iniciar, André, te agradecer em ter aceito o nosso convite para poder participar desse quadro que é o FECOIMP News e poder falar um pouquinho do trabalho que você tem desenvolvido junto à Associação Comercial. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E esse trabalho, como todos nós diretores ali, é um trabalho de voluntários, em que muito me orgulha estar fazendo parte dessa equipe na gestão do Carlos e do Sandro. André, a gente conversou com vários expositores, empresários, e a gente percebe um sentimento único de quem está ativo dentro da associação comercial. É um sentimento muito genuíno, verdadeiro, de amor à causa, né? E de compartilhar, não só de receber, mas também ofertar ali os conhecimentos, e isso enriquece demais a associação comercial aqui de Imperatriz, na verdade. Você tem vivido essa experiência? Sim, você falou algo que para mim, inclusive, é um valor, né? A gente realmente está ali desenvolvendo o tema associativismo, porque é diferente da relação cliente-prestação de serviço. Perfeito. Né? Quando nós estamos em organização, tem até o contexto ali do cliente interno, um setor prestando serviço para o outro, o cliente externo, mas dentro do associativismo, você está ali para contribuir. E contribuir de todas as formas, né? Então, quando a gente simplesmente gasta a nossa gasolina para ir numa reunião, isso é uma forma de você estar ali contribuindo com as suas ideias, com tudo aquilo. Então, isso é muito presente na associação e nos dá um prazer enorme de fazer parte disso tudo. E um grande aprendizado também, né? Você poder ouvir histórias que inspiram e poder também contribuir. Mas o trabalho que você tem feito hoje é como diretora de planejamento estratégico, né? Há quanto tempo já que você está desempenhando essa função? Isso. No CME eu estou desde a gestão passada, né? Então fiquei o triênio junto com a Françoise, foi quando eu assumi essa cadeira. E já estou aí também junto com a Carmen. E na associação comercial, na gestão do Carlos, que veio o convite pelo trabalho feito lá com a Fran no CME. Então, assim que o Carlos assumiu, ele me convidou para estar nessa função. E imediatamente nós trabalhamos, então, no BSC para a associação, né, utilizando a metodologia do Balanced Scorecard, para a gente, então, poder trabalhar essa ferramenta. Porque é muito normal do empresário, e na associação não é diferente, né, porque é feito de empresários, a execução. Perfeito. Mas o planejamento já é algo que é um pouco mais distante da realidade de muitos. Então, entrar com esse plano é uma mudança de mindset também. Né? E aí, na hora que as coisas vão se concretizando, eles falam, olha, não é que isso dá certo mesmo? Dá muito certo. Sim. Eu costumo dizer que o executar e o planejar, eles precisam andar juntos, né? Muitas vezes empresários investem valores altos, né, para poder contratar uma consultoria, para poder contratar uma mentoria, e ali é desenvolvido um planejamento em cima de um diagnóstico que é feito, e depois quando você entrega o documento, aquilo acaba que vai para a gaveta, e aí vem a decepção. E fica como trabalhar isso? Pois e aí fica aquela sensação de que não valeu a pena a contratação, né, daquilo. Como que a gente trabalha isso? E em todas as mentorias, e eu faço muito isso na minha, você precisa estabelecer quais são os KPIs de acompanhamento e não só os de resultado. Porque os de resultado pode vir com o planejamento ou às vezes até sem, ali no empirismo, né? Às vezes uma demanda alta de mercado. Então pode parecer que o seu resultado está ok. E quando não está? Sim. Então são os KPIs, né? Os indicadores de desempenho, de acompanhamento do negócio, do planejamento, que vai garantir que ele não fique parado na gaveta. Agora eu vou falar uma coisa aqui que é importante, hein?
E eu vou provocar você. Ah, Quando a gente está à frente de uma empresa, seja como CLT ou seja mesmo como empresário, dono do negócio, a gente está falando ali dos colaboradores e é uma troca. Eles recebem para poder entregar um trabalho, né? Então você pode ter mesmo o acompanhamento, que seja o acompanhamento, você vai chamar ele para uma reunião de alinhamento e vai pontuar, olha, precisa ser feito, não está sendo feito, vamos trabalhar dessa forma. E a pessoa ali, ela entende que ela necessariamente ela precisa fazer aquela função porque ela é paga. E como fazer isso funcionar dentro de uma associação onde a gente está falando de voluntários? como fazer, né? Tem várias organizações que passam por isso, né? Igrejas, né? Sim, Por exemplo, eu sou líder dos voluntários da igreja que eu congrego. Nós temos 800 voluntários. Eu tenho 160 pessoas por domingo, faltando a escala ou não, né? sim. Então a gente tem isso em vários locais que tem essa questão do voluntariado. Você precisa trabalhar o propósito. Você precisa trabalhar no coração da pessoa, que é ela estar ali, porque primeiro ela desejou estar, já que é voluntário, né? Eu sempre brinco, ninguém colocou uma faca no seu pescoço pra você estar aqui. Então, se você está, precisa fazer valer. E, sinceramente falando, né, abrindo o coração, a gente vai com quem quer. Então, às vezes, numa comissão tem 5, 7 e 3 ou 4 estão realmente empenhados. São com essas pessoas que a gente faz o trabalho e vida que segue. Sim, e a associação ela tem muitos, né, com esse sentimento, né, de querer fazer. Entendo também que isso é um número, quem sabe até uma estatística de realmente a gente conseguir, não é que a gente consegue, né, de pessoas dispostas a realmente estar envolvido, né, que é um percentual pequeno, né, mas os que estão dentro da associação, por exemplo, a gente vê que realmente eles estão ali porque amam a causa, É né? isso. Você sabia que existe um Pareto sobre isso também? A mesma lei de Pareto que é aplicada em diversos locais também é aplicado para voluntários. Então, sim, apenas 20% carregam 80% das ações. Então, já que é estatístico, né, a gente vai trabalhando com isso. E por isso a importância do engajamento. Então, por exemplo, quando nós fizemos o planejamento estratégico da ACI, nós convidamos tanto o Conjovem quanto o CME para participar de todas as rodadas. Nós fizemos um design thinking, fizemos algumas rodadas de brainstorming e aí a gente foi aplicando a metodologia de escuta para a gente poder chegar na análise de quais seriam os KPIs, os projetos das nossas 4 perspectivas lá do Balanced Scorecard. Então você vê, é claro que não vieram todas as pessoas, mas os que vieram contribuíram brilhantemente e o planejamento ficou muito bom, muito factível, né? O Carlos e o Sandro participaram ativamente. Então, quando você tem uma metodologia que as pessoas compram o propósito daquilo, as coisas elas realmente acontecem. Você que tem experiência, uma larga experiência também no mundo corporativo e falando e trazendo para dentro do associativismo, qual foi o principal desafio, assim, fazendo uma comparação? No mundo corporativo, a gente tem trabalhado muito a capacidade de ambidestria, que é justamente esse olhar para o hoje, para a rotina, e o olhar para amanhã, para o planejamento. Então, antigamente a gente tinha e ainda tem, né, os grandes centros de planejamento que traçam a estratégia para 10 anos, 5 anos, mas hoje todas as equipes de planejamento estão ao lado das equipes de execução, das equipes de produção de uma planta, por exemplo, de uma fábrica, numa planta industrial. O setor do planejamento está ali do lado. Isso não é de hoje, né? O antigo PCP sempre fica ali do ladinho ali de quem está fazendo. Então, a gente tem trabalhado muito essa capacidade de ambidestria, que é uma competência. Quando você vai para o associativismo, porque essa capacidade ela pode estar sendo mensurada nas avaliações de desempenho do mundo corporativo, eu tenho ferramentas para poder medir isso. Quando eu venho para o associativismo, eu já não tenho tanta objetividade assim. Então, o grande desafio é esse. Aqui eu tenho um mecanismo mais rápido e objetivo que eu consigo desenvolver. Aqui eu preciso engajar um pouco mais, eu preciso falar de propósito, eu preciso trazer as pessoas ali para o dia a dia para a gente poder conseguir rodar. E assim, de uma forma genérica, você precisa modelar o planejamento de uma forma diferente ou a raiz dele continua sendo a mesma diante de um diagnóstico?
A gente muda basicamente na perspectiva resultado. Então, na perspectiva clientes, processos e de gente, a gente tem o mesmo olhar. De clientes no associativismo passa a ser associado, né? A visão do associado justamente para não fortalecer a relação cliente. Mas na perspectiva resultado, aí eu não tenho lucro na ponta. Eu tenho resultado de expansão, eu tenho resultado de qualidade, eu tenho resultado de referência e tenho resultado financeiro também, mas não para gerar lucro, para reinvestir no próprio negócio. Sim. Então, essa é a grande diferença e a gente tem metodologias específicas dentro do Balanced Scorecard para olhar organizações sem fins lucrativos, mas de resultado, porque né, sem fins lucrativos parece que não é para dar resultado, organizações sem fins lucrativos e organizações com fins lucrativos. Isso já é previsto na metodologia, na academia, quando a gente trabalhar com a ferramenta. Teve alguma estratégia que você precisou adotar muito diferente do mundo corporativo? Eu vou te dizer que demorou um pouco mais para trabalhar primeiro o conceito, para meio que nivelar o conhecimento de todo mundo, porque, como eu falei anteriormente, a força é muito na execução e pouco no planejamento. E a ideia da revisão anual também, ela gasta um pouco mais de energia. Isso no mundo corporativo é natural. Você tem um mês de setembro, que o planejamento já está ali andando, outubro fecha, olha o budget, dezembro aprova, janeiro o jogo já está rodando. Então, assim, tem essa adequação de primeiro trabalhar o mindset das pessoas e dentro desse cronograma, talvez um pouco mais espaçado. Talvez aqui a gente comece a rodar mesmo em março. E tá tudo bem, faz parte da evolução. Andréia, tem algum resultado assim? Eu sei que o resultado às vezes ele é até intangível assim, né? Mas a gente consegue perceber no dia a dia, na rotina. Às vezes a gente entra na associação, a gente vê um comportamento diferente da atendente, às vezes a gente vê uma organização, às vezes a água tá, o copo, assim, então no dia a dia. Você consegue falar assim alguns benefícios que o planejamento ele trouxe para dentro da associação? Consigo falar forte de dois que para mim são os principais. Primeiro, um do CME. Hoje, aqui na feira, nós estamos vendendo, trabalhando o 6º Fórum da Mulher Empresária, que vai acontecer em 13 de junho de 2026. Isso nunca aconteceu. Então, por conta do planejamento que nós fizemos, nós estamos adiantando, inclusive com as cotas de patrocínio. E aí o resultado quantitativo, a gente chegava com cota de patrocínio para as empresas muito em cima da hora. E não conseguia acompanhar o rito de aprovação. Então, por conta de um planejamento bem feito, nós estamos há 9 meses já com praticamente o fórum fechado para que a gente possa, então, colocar lá, trabalhar as 1.000 mulheres. Muito bom. Na perspectiva clientes, dentro da ACI, na perspectiva pessoas, dentro do nosso diagnóstico, faltava capacitação para o time da ACI. E aí, por conta desse diagnóstico, né, a presidência, o Carlos e o Sandro aprovaram e nós fizemos todo um processo de mapeamento e desenvolvimento das pessoas naquela função. Então, hoje, eles já têm também todo o esquema da FECOIMP 2026 pronto. Que legal. Por conta do planejamento e também do desenvolvimento das pessoas. Então, nós conseguimos de resultado real, né? Porque isso é uma evolução. Sim. Mas mensurado com KPIs, com acompanhamento, foi bem legal. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, né? Isso aí mostra a força, né? E assim, isso serve também de exemplo, né? Do empresário. Eu costumo falar o seguinte, o empresário, e a gente esteve aqui conversando com grandes empresários aqui, que estão expondo, que fazem parte da associação, e eles têm características assim muito similares, né? Aquela inquietude, aquela vontade que o negócio dê certo, né? A cabeça sempre pensando em como prosperar o negócio, como desenvolver pessoas e tudo. Mas assim, isso ainda, foi na lei de Pareto lá, assim, ainda são poucos, mas eu acredito muito que o planejamento o empresário, independente do tamanho, ele precisa dar esse pontapé. E às vezes não vai ser... Porque eu falo planejamento, né? É uma palavra bonita, e às vezes a pessoa ela vai falar assim, não, mas eu nem sei fazer isso, né? Aí começa a colocar dificuldade. Eu lembro que
eu fui fazer uma consultoria numa empresa e eu sempre dou esse exemplo porque a escuta, hoje fala muito de escuta ativa, né? Eles colocaram um nome aí, mas isso sempre foi um princípio muito básico para um planejamento. E eu lembro que eu fui fazer uma consultoria e eu fazendo o diagnóstico e eu coloquei uma análise SWOT para todos os funcionários, porém eu pedi para não assinar e tal, e fiz um negócio, ó, não preocupa que ninguém quer saber quem você é, a gente só quer saber qual é o seu sentimento aqui dentro da empresa. E todos os funcionários, todos, eles colocaram lá uns colocaram em ponto fraco, outro em fraqueza, tal, por não entender bem e o que não faz, não tem problema, mas eles escreveram assim: tiraram o café da manhã. Todos eles tiraram o café da manhã. E aí eu fui entender. A primeira coisa que eu perguntei foi o seguinte, a minha curiosidade era o seguinte: qual que é o horário da atividade? Às 8. Que horas é servido o café? 7h30. Porque eu pensei, às vezes está atrapalhando o horário de trabalho. 7h30, pensei, não é o horário. Aí quando eu fui fazer ali, iniciar o planejamento, eu sentei com os donos e falei, olha, tem uma coisa que me chamou a atenção. Todos os funcionários reclamaram que tiraram o café da manhã. Por quê? É a contenção de gastos. Aí eu falei, ah, sim. E quanto que custa esse café da manhã? Aí eles falaram um valor, diante do faturamento, irrisório, diante do lucro, irrisório. E aí eu puxei a folha de ponto. Cheguei, peguei lá o ponto. Olha, você não tinha atraso. E os caras trabalhavam felizes. Agora você tirou, começou a ter atraso e eles estão reclamando. Então, assim, o que vocês acham? Vamos voltar com o café? Aí eles vamos voltar com o café. Então, estava debaixo do nariz deles. E eles não perceberam. Então, assim, o planejamento, eu falo que ele inicia exatamente com essa escuta. É isso. Né? Você entender ali o ambiente do seu negócio. E você começar a trabalhar exatamente esses indicadores, né? Aí a pessoa vai entender quanto que está gerando de receita, quanto está a despesa, de uma forma muito simples. E qualquer um, né, Andréia, tem a capacidade de fazer um planejamento. É lógico que quanto maior a empresa, mais específico, mais técnico, mais ferramentas podem ser utilizadas. Mas se a gente for falar na grande maioria que é o pequeno e médio, eles podem dar esse pontapé, né? Pode. Um 5W2H já ajuda bastante, ajuda demais. né? Mas e até para poder resolver essa questão, porque foi ótimo você ter tocado nisso, eu estou, inclusive, propagando aí uma imersão. Então, no dia 8 de outubro, eu estou planejando aí fazer essa imersão. E aí nós vamos, então, fazer todas as etapas do planejamento. Então, serão 6 mesas, cada mesa de um segmento diferente, para não ficar ali o empresário falando do negócio dele com o concorrente do lado. Então, os primeiros, né, que se uma empresa do setor de saúde especificamente fechar, não terei mais vaga para uma do mesmo segmento que seja concorrente direto. 6 mesas, em cada mesa até 4 pessoas, então podem vir os 2 diretores, ou marido e esposa, que é muito normal, mais a pessoa do financeiro e do comercial, né? E aí nós vamos fazer todas as etapas, essa etapa das escutas ali, da definição dos objetivos, quais são as iniciativas fora da rotina, essas iniciativas cabem no seu orçamento e quais são os acompanhamentos que nós vamos fazer. As pessoas sairão de lá com o seu planejamento praticamente pronto para eles poderem, porque a gente tem essa característica também de ser muito pragmático. Sim. Eu acho que conceito por conceito você dá um Google e você acha, né? Mas sentar, fazer, tirar dúvida. Então nós teremos isso no dia 8 de outubro, tá aberto aí para as pessoas que quiserem participar lá conosco. Muito bom. 8 de outubro, então, uma imersão. Isso aí, de 8 às 17, um dia inteiro para nós trabalharmos o planejamento daquela empresa. Não, e assim, tem coisa que a sua experiência, ela vale muito, né? Então, a gente tem que ouvir. Eu falo assim, ó, o palestrante, você vai participar de uma palestra, você vai participar de uma imersão, olha para o currículo da pessoa e veja se ela tem uma experiência que você não tem.
né? Se ela tem uma experiência que você não tem, você já vai certo de que você vai aprender algo novo. É isso, é isso. Não é? E aí você tem a oportunidade ali, depois de estar conversando. E esse pontapé inicial foi o que a gente falou aqui antes, de se especializar, de buscar conhecimento, de se planejar. A gente sempre traz a informação, 80% das empresas fecham com menos de 5 anos. 60% deles não sabem qual é o lucro líquido do negócio. Então, quer dizer, merece planejamento. É isso. É legal você falar isso porque vai ter um pré-work. Assim que a pessoa se inscrever, eu vou mandar algumas perguntas para ele já. Eu vou falar, leve o seu planejamento, leve o seu budget, né? Leve o seu orçamento. Não precisa me dizer, mas lá na hora você vai usar. Vai fazer. Então vai ser uma imersão na prática. Na prática. Muito na prática. Bom. Isso Beleza. aí. E essa questão do know-how é muito isso, sabe? Né, nós dois somos do mundo corporativo também, então quando chegava uma consultoria, eu sempre falava assim, então, senta na minha cadeira com o dinheiro que eu tenho e faz isso aí que você tá falando pra eu fazer. Porque falar todo mundo fala. O PowerPoint aceita tudo. Sim. Mas senta e faz. Então, quando você está num curso de uma pessoa que já fez, que sabe da realidade, eu tô dentro da associação comercial, trabalhando dia a dia com os empresários daqui. Então, você sabe quais são as dores. Sei. Então, eu realmente estou bem feliz com esse trabalho, porque eu tenho certeza que vai ter o entregável, que as pessoas terão feito o investimento, vão falar, valeu muito a pena. Que legal. Ó, eu indico, porque eu conheço a Andréia, eu sei que ela tem competência de sobra para poder te ajudar aí no seu negócio, dentro do planejamento. Você realmente vai se organizar e ficar preparado. Outra coisa, tem um detalhe também. Você quer crescer e não sabe como, planejamento. É isso. Né? É isso. Pronto? Pronto, muito obrigada. É isso aí, pessoal. Primeiro eu quero te agradecer, Andréia. Um bate-papo muito legal, um bate-papo muito técnico, mas que todo mundo consegue entender a importância do planejamento estratégico. E, claro, você traz uma experiência grande e tudo que já tem feito também dentro da associação comercial. Obrigado aí por compartilhar tanta informação legal com a gente e também por falar e pela iniciativa, né, de fazer essa imersão, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada a todos vocês e mais uma vez obrigada pelo convite, foi um prazer, eu gostei bastante. Beleza, ótimo. Pessoal, a gente vai finalizando aqui essa entrevista com a Andréia e daqui a pouco tem mais. Um abraço.